7, estamos de volta com um novo dia e agora é hora do nosso quadro de saúde. Hoje a gente fala sobre o sono. Para essa conversa eu recebo aqui no estúdio do Novo Dia, Dr. Luciano, bem-vindo, bom tudo dia. certo? Obrigado pela oportunidade de falar de sono, tudo ok, tudo Obrigada ótimo. a você por ter vindo, esse assunto é super interessante, super importante, até porque a qualidade do sono reflete no nosso dia todo e também na nossa saúde. Quem não dorme bem pode inclusive desenvolver alguns problemas de saúde, doutor? Sim, 1/3 da nossa vida a gente dorme, é crucial, né, nesse 1/3 que a gente tenha boa qualidade. É uma necessidade humana básica, tão importante quanto comer, respirar. Na verdade, quando a gente pensa em sono, a gente pensa em 1/3 da nossa vida. Então é um momento bacana de pensar em 1/3 da nossa vida. Que tenha qualidade. E que tenha qualidade. Uma vez que a gente tem um sono ou em pouca quantidade, ou mesmo em horário suficiente, mas de má qualidade, o impacto no dia seguinte é enorme. Com relação à quantidade de horas de sono, eu já li que o ideal para o adulto é entre 7 e 8 horas de sono. Mas sei que para muitos isso é muito difícil, porque tem uma rotina muito ocupada, muito atribulada, cheia de compromissos. Se a pessoa dormir, por exemplo, 4 horas, mas dormir bem, isso é bom ou não? Tem que ser às Não, 7 horas? precisa ser um número de horas suficiente, que você disse bem, entre 7 e 8 horas. Varia com a idade, crianças precisam de mais tempo de sono, quanto menor precisa de mais ainda, e que tenha qualidade. Quando a gente começou o programa dizendo aí que 1/3 da vida a gente precisa dormir, então vamos fazer direito, tanto em quantidade quanto em qualidade. Tem uma pergunta que é do Reginaldo Malta, de Caçapava. Ele falou o seguinte: para uma boa noite de sono, o colchão e um ambiente bem escuro, isso tudo é importante? É bastante importante, a gente chama de higiene do sono, um lugar silencioso, desprovido de luz, que relembre um ato de repouso. Então fazer parte, ter uma cama agradável, numa posição, num colchão semi-rígido, em que você consiga deixar a coluna de uma maneira certa e promover um ambiente que te faça ter qualidade no sono. Em geral, vai um pouco em desacordo com a nossa época. Então, luzes, tablets, celulares têm até um certo limite de horário para ser usado. É bastante importante frisar que a luz, o barulho, o calor vai contra uma boa qualidade de sono. Então, quem tem o hábito de deitar e pegar o celular, isso não é o recomendado. São algumas insights que a natureza nos dá de que é horário de dormir. Um dos insights é o movimento, quando tem um ambiente agitado. Outro insight é a luminosidade. Tal como todos os animais, a gente precisa de escuro e silêncio para dormir. E a luz, diante da retina, ela atrapalha a liberação de um hormônio, que se chama melatonina. Então, após as 20 ou 21 horas, é importante começar um ritual de desaceleração da modernidade e assim promover uma boa qualidade de sono. Tenho um comentário aqui, olha, peraí que eu perdi, José Carlos de Taubaté. Durmo 7 horas por dia, mas ainda acho que não é o suficiente. Quais são os sinais que a gente tem durante o dia que mostram pra gente que a nossa noite de sono não foi boa? E até é importante essa pergunta, doutor, porque as pessoas conseguem identificar e até tentar melhorar essa qualidade do sono para que tenha um dia mais produtivo e a saúde continue boa. Pergunta ótima do José, né? Como que eu julgo se meu sono foi de boa qualidade, mesmo eu tendo dormido um tempo suficiente? O principal sintoma diurno é a sonolência excessiva. A gente tem uma sonolência devido a uma noite não restauradora. Outros sintomas podem advir. A gente pode ter dor de cabeça pela manhã, a gente pode ter sintomas cognitivos, perda da memória, dificuldade de se concentrar, de realizar tarefas mais complexas. Então, existem sintomas durante o dia que te sugerem uma noite mal dormida. E a hipersonolência, dormir ao conversar, dormir no ambiente público, numa sala de espera, dirigindo, isso é um sintoma de uma noite que deve ter alguma patologia acontecendo. É bom esse alerta até para a Érica de Taubaté, que falou que tem um sono que não é meu. Se deixar, durmo o dia todo e acordo com sono, tenho sono o dia inteiro. Posso dizer que vivo com sono. Isso não é um bom sinal. Não, ela precisa investigar também, a gente entende que ela deva ter algum problema no sono, mas a gente não pode deixar outras causas. Por exemplo, o hipotireoidismo, algumas doenças metabólicas, doenças reumatológicas. Algumas condições médicas também predispõem a uma má noite de sono. Por exemplo, uma dor crônica, um
paciente que tem fibromialgia, por exemplo, que sofre de dor crônica, ele vai ter uma péssima qualidade de sono. E isso impacta no dia seguinte. Existem doenças, então, intrínsecas, ou seja, fazem parte do sono, e outras doenças que repercutem com hipersonolência, que é essa sonolência excessiva durante o dia. Eu tenho ouvido com cada vez mais frequência e me preocupa, não sei se a minha preocupação é pertinente ou não, de pessoas falando, para dormir eu tenho que tomar um remedinho. Eu só consigo dormir se eu tomar um remédio para dormir. Eu acho importante, obviamente, que a medicina dê essas alternativas, mas remédio para dormir, ficar dependente de remédio para dormir não é um risco também, doutor? Na verdade, a gente não estimula as pessoas a tomarem remédio, a gente estimula as pessoas a se prevenirem das doenças. Quando a gente promove uma higiene do sono, promove as pessoas a fazerem exercício, ou através de um ambiente propício para dormir, alguns hábitos inadequados, a gente evita que chegue nesse ponto. A modernidade vem contra isso. Se a gente imaginar, num trabalho epidemiológico de 2010 da cidade de São Paulo, 60% da população tem queixa relacionada ao sono. Na verdade, o número de pessoas que têm insônia no mundo chega a 2 bilhões. É um número muito alto. Isso tem muito a ver com os hábitos inadequados. Se a gente imaginasse no passado, o homem dormia quando escurecia, igual os outros animais. Aí ele começou a ler, ligou fogo para ler. Depois veio o livro com eletricidade, ele consegue ficar acordado produzindo, fazendo mais coisas. Depois veio a televisão interativa. Então, na verdade, a modernidade avança para se tornar mais produtivo, mas aí tem um custo, que é a saúde da pessoa. Insônia pode ser considerada uma doença ou ele é um problema que não chega a ser uma doença? Sim, existe a insônia transitória. De cada 10 habitantes desse planeta, 9 vão passar por ela uma vez na vida. Existe a insônia curta, que dura até 3 semanas, que é facilmente tratável. E existe a insônia crônica, que passa de 3 semanas. Então, classificar a insônia tem muito a ver com o tipo de doença que essa pessoa tem. Uhum. E para você tratar a insônia, é melhor procurar um especialista. Sim, porque não é uma coisa produtiva, né? A especialidade julga que a gente tem que entender o que acontece com o paciente de dia e de noite. E existem exames e a história clínica ajuda a montar o quebra-cabeça, né? Então, para que a pessoa tenha uma noite de sono com qualidade, é fazer essa higiene do sono, procurar desacelerar mais cedo, evitar luzes, muita bagunça e tentar ver se não tem nenhum outro problema de saúde que esteja impactando na qualidade do sono, como dores, por exemplo. Perfeito. É um pontapé inicial para que a pessoa tenha uma noite de sono boa. Cumprir uma meta entre 7 e 8 horas de sono, criar um ambiente para um sono restaurador, né, através de algumas medidas até simples, pensar numa casa, sei lá, dos anos 20, né, que a gente respeitava mais a natureza. A natureza dá insights para a gente, né? Acaba um movimento, escurece e a gente precisa seguir a natureza, seguir os insights da natureza. Uhum. Tudo que é muito artificial acaba atrapalhando uma qualidade essencial do ser humano que passa 1/3 da vida fazendo isso. Para encerrar, doutor, quando a gente fala em qualidade de sono, a gente está falando em saúde também. Sim. Quais são os prejuízos que uma noite mal dormida traz para a saúde? Enorme. Você pode ter aumento do distúrbio gastrointestinal, cardiovascular, diminui a defesa, tem impacto em fatores que nos protegem, células como natural killers, interleucina, interferons, e um cenário de linfócitos podem estar prejudicados por um tempo menor de sono ou por uma noite mal dormida. Doenças reumatológicas agravam, doenças psiquiátricas, aumentam os transtornos relacionados ao humor, como depressão e ansiedade, e mesmo de ordem neurológica, como demência. Então, não dormir significa a piora de várias coisas que a gente não imagina. Às vezes a gente relaciona o sono com um período de desligamento e não é. Na verdade, está tudo funcionando. O coração está batendo, o rim está filtrando. O que a gente está fazendo é uma restauração de energia. Doutor, muito obrigada. Obrigado. Tomara que a gente tenha conseguido levar mais esclarecimento sobre esse assunto e que as pessoas tenham melhores noites de sono. Muito obrigada. Obrigado, principalmente nessa semana, que é a Semana Mundial do Sono. Então, vamos trazer esse assunto à tona, é importante para a população. Com certeza. Muito obrigada, que você tenha uma excelente semana e um excelente novo dia. Para vocês também. Obrigado. Obrigada.